Bom dia, meus irmãos. Então, o conhecimento e a sabedoria são coisas distintas. O conhecimento, então, ele pode ser e é, né, uma catalogação de informações, né? A gente pode reunir muitas informações durante uma existência. Afinal de contas, essas informações que nós catalogamos ao longo de uma jornada existencial, ela nos traz informações contextuais, né, daquele momento, daquela presente existência. Então hoje nós reconhecemos o nosso contexto humano, né, através das informações que nós catalogamos desde a infância. Recebemos orientações dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos tios, das pessoas mais próximas. Depois passamos a estudar, vamos à escola, e dependendo das nossas afinidades e das nossas influências, então nós também catalogamos N informações acerca daquilo que gostamos, daquilo que adotamos como preferência. Entre elas, música, né, cultura, todo tipo de arte, né, tecnologias, moda, alimentos, formas, né, de relacionamento humano. Enfim, né, reconhecemos as leis de um país, né. Então catalogamos muitas informações. E elas, claro, possibilitam então que a gente possa, de fato, se relacionar, né, com o nosso entorno, né, através dessa experiência humana. Então a gente vai se relacionando de acordo conforme isso que está estabelecido, né, esse sistema humano de relação. Obviamente temos encontrado todo tipo de problema, né? A gente vê a degeneração humana exatamente através desse sistema humano de relacionamento. Nós temos visto e temos presenciado, experienciado todo tipo de conflito humano. Conflito entre marido e mulher, né, entre os casais, conflito no universo da moda, conflito no universo tecnológico, conflito na área da política, conflito nos sistemas de ensino. Enfim, temos encontrado conflito em todas as áreas, né? Por que nós temos encontrado esse tipo de conflito? Obviamente, a gente já falou aqui profundamente sobre essa questão dos sistemas de controle, né, dessas interferências que recebemos, né, sobre nós mesmos. Falamos aqui dessa programação mental, que é conhecida por Matrix. Então, esses conflitos, obviamente, eles derivam exatamente dessa situação psicológica, emocional, né, energética que nós encontramos. Porque o nosso relacionamento hoje, ele está baseado nisso, nessas informações que catalogamos, né, e nesse comportamento humano de espelho de comportamento, né. Nós adquirimos o hábito, então, de repetir o comportamento humano. Porque vemos os nossos pais se relacionarem dessa forma, vemos os nossos irmãos se relacionarem dessa forma,
vemos a sociedade se relacionar dessa forma. Então, acreditamos que esse é o caminho, né, que devemos adotar para ter esse relacionamento, porque é isso que está estabelecido. Então, como é que podemos nos relacionar de uma forma diferente se todos se relacionam dessa forma que a gente já conhece? É complicado de dizermos assim, não, a maneira que você está fazendo está errado, né? E aí diz, tá, mas como que a maneira que eu estou me relacionando está errada, sendo que todos se comportam dessa forma, sendo que todos se relacionam dessa maneira, né? E não importa o universo que estejamos falando aqui. Então, né, esse espelho de comportamento nos leva a repetições, né? Por quê? Porque catalogamos essas informações ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada humana, ao longo dessa experiência humana. A sabedoria é algo diferente. A sabedoria, ela não vem do livro. A sabedoria não vem do livro. Não vem desse espelho de comportamento. Por mais que possamos ouvir, né? Por mais que possamos escutar, por mais que possamos estudar, e dessa forma, então, recebemos orientações em que poderiam facilitar a nossa vida, né? Eliminando, então, esses conflitos, porque o mestre orienta assim, o professor orienta assim, os pais orientam assim, cada um orienta de uma forma. E nós acreditamos então que o fato de nós termos adquirido essa experiência através dessa catalogação de informações, né, que na verdade não é uma experiência, é tão somente uma informação, é um conhecimento subjetivo, né? Então, por mais que nós tenhamos esse nível de informação, os conflitos não deixam de existir. Os conflitos não deixam de existir. Nós podemos perceber, obviamente, que por mais informação que nos chegue, através dos sistemas de ensino, através das instituições de ensino, né? E não importa o nível de escolaridade aqui e de conhecimento do ponto de vista intelectivo, né, que possamos ter, os conflitos eles permanecem. Eles permanecem. A gente olha para a história humana e é simples. Os conflitos nunca foram resolvidos. Todos os dias nos chegam, através dos canais de notícia, né, conflito em todas as áreas humanas, de relação humana, nas sociedades humanas, né? Então, como que esses conflitos podem perdurar tanto tempo, né? E eles ganham uma roupagem diferente, ganham uma cara diferente, né? Porém, eles permanecem. Por que isso não se modifica? Por que isso não muda? Obviamente, né, que, como eu coloquei, o conhecimento subjetivo, informações, elas não estão atreladas à sabedoria da alma. Elas não representam sabedoria da alma. Então nós podemos receber uma informação, uma orientação, porém se nós não levarmos à prática, né, nada muda. Os conflitos permanecem. A gente pode, por exemplo, observar, né,
Quando se trata, dentro de um exemplo aqui, né? Na área da saúde, por exemplo, a gente está com um problema de saúde, procura o médico, aí o médico passa as suas receitas, seu diagnóstico, né? O que devemos fazer para melhorar a nossa condição fisiológica. E aí chegamos em casa, chegamos num vizinho, num amigo, num parente, num conhecido, né? Ou recebemos através de um e-mail, né? Uma mensagem no YouTube, seja lá a ferramenta que for, ou o canal que seja, chega uma informação em que nós podemos tratar esse problema de saúde através de uma medicina alternativa, por exemplo, né? Através de uma erva, através de um composto, de um preparo que podemos realizar em casa, né? E que a gente deve evitar, então, aquele diagnóstico e aquelas orientações da medicina convencional, né? Esse tratamento alopático. Então, aí nós entramos em conflito. Aí já surge um conflito. Por quê? Porque uma terapia alternativa, né, já foi massificado, né, através dos veículos de comunicação, de que ela não é indicado para a pessoa que busca, então, corrigir um problema biológico. Que devemos seguir os protocolos da medicina oficial e que devemos somente seguir as orientações da medicina tradicional, né? E aqui vamos tirar do tradicional, porque se formos olhar do ponto de vista da medicina tradicional, nós vamos sim recair, né, sobre as ervas, né, medicinais, né, sobre o ensinamento dos nossos avós, né? Mas a medicina, né, aqui convencional não tem nada a ver com a medicina tradicional. E às vezes as palavras se confundem, né? Mas enfim, então aí nós decidimos então que, né, que vamos seguir então a terapia, né, essa medicina alternativa. Não vamos tomar os remédios que recebemos, então, as orientações que recebemos lá do médico. E aí, ali já começa o conflito. Porque pode chegar alguém da nossa família, um ente querido, o esposo, a esposa, o filho, o tio, a mãe, enfim. Mas por que você está tomando esse remédio? Por que você não toma o remédio que o médico te indicou? Por que você não faz isso? Por que você está tomando essas ervas? Tu não está vendo que isso vai demorar, que não sei o quê? Né? E aí, pronto, já surgiu o conflito. Daí nós tentamos argumentar, né, com base nas informações, com base nos saberes, né? Tentamos argumentar e não adianta. O conflito vai permanecer. Por quê? Porque está massificado que devemos seguir, então, aquilo que já está estabelecido. Não devemos procurar nada que seja alternativo. Então, veja vocês que num simples exemplo relacionado à saúde, nós já encontramos um conflito. E assim é em todas as áreas. Em todas as áreas. Então nós temos trazido aqui uma proposta de um trabalho interno, interior. Então, como eu coloquei, por mais que nos chegue as informações daquilo que podemos realizar de fato sobre nós mesmos, e se essas informações que chegam até nós conflitar com aquilo que está estabelecido, né, chocar com aquilo que está estabelecido, facilmente vai surgir um conflito ali. A sabedoria é diferente desse avalanche de informações que chegam até nós. A sabedoria, ela é da alma.
seguindo o próprio exemplo da saúde. Então estamos com problema, procuramos o médico, recebemos a receita, mas daí chega por outros veículos, por outros canais, uma informação de nós adotarmos uma terapia então alternativa, uma medicina alternativa. E aí, o que nos levou a chegar à informação da terapia ou da medicina alternativa? Talvez tenha sido a intuição da nossa alma. Mas o que nós fazemos? Nós não damos ouvidos. E se nós damos ouvidos, quando surge o conflito, quando surge o atrito, né, porque não estamos seguindo aquilo que está estabelecido, nós já nos afastamos daquilo que intuitivamente fomos guiados até a terapia alternativa. Por quê? Porque são muitos os conflitos de interesse. E a maioria das pessoas não consegue mudar isso dentro de si. Elas estão tão condicionadas a acreditar naquilo que está estabelecido, naquilo que foi massificado em nossas mentes, nos nossos dias, né? De todas as formas, em que nós não conseguimos mudar esse comportamento e geramos um conflito em cima daquelas pessoas que querem o alternativo, que intuitivamente foram guiadas ao alternativo. Nós criamos esse conflito, nós criamos esse impedimento. Por quê? Porque estamos condicionados a acreditar que aquilo que está estabelecido é que é o correto. O alternativo não é o correto. O alternativo não proporciona uma solução. Mas quem que nos guiou para o alternativo? Talvez tenha sido diretamente a nossa intuição. Foi a sabedoria da nossa alma, já nos guiando. Não, veja bem, aquilo que você procurou lá na medicina, né, convencional, vai trazer a solução temporária, mas talvez se você for por esse caminho aqui, você vai encontrar uma solução permanente e de uma forma muito mais saudável, muito mais equilibrada. Mas nós relegamos, né? Nós não damos ouvido à nossa intuição. Por quê? Porque os conflitos surgiram e eu não consigo lidar com esse conflito, porque eu não tenho força em minha alma, eu não tenho uma vontade própria, eu não tenho uma decisão que seja estabelecido em verdades internas reais da minha alma. Tudo que eu tenho, né, são informações catalogadas. Por quê? Porque quem trouxe o conflito, que pode ser um de nós, né, já trouxe essas informações. Mas aquela pessoa que fez aquele tratamento alternativo não deu certo. Aquele outro foi enganado, aquele outro foi traído, aquele outro... Enfim. Então, e como nós ouvimos os dois lados, e essas informações são sempre subjetivas, né, acabamos entrando num conflito interno na tomada de decisão, na escolha, e, na maioria das vezes, optamos por aquilo que está estabelecido, por aquilo que está convencionado. Então a sabedoria da nossa alma, ela sempre está presente, ela sempre se manifesta. Nós é que não damos ouvidos. Nós é que não damos ouvidos.